No dia 21 de setembro de 1947, nasce não um escritor, mas uma lenda que é referenciada até hoje. Essa lenda, ela não é só chamada de autor, também é chamada do Rei do Terror. E hoje, para comemorar essa data, a gente vai falar um pouco sobre o Stephen King. E nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre o meu top 5 dos livros do Stephen King que eu li e amei pra caramba. Então sejam bem-vindos ao canal Cripteca. O intuito então é fazer com que essa semana seja uma semana voltada para o Stephen King. Nesse primeiro vídeo eu vou fazer o top 5 com os livros que eu li, aí eu pretendo fazer um pouco sobre o Stephen King em relação às décadas, e aí a gente vai conversar sobre os próximos vídeos com surpresas por aí. Mas falando em literatura, o Stephen King é chamado de mestre do terror, não é à toa. Ele é um dos autores que mais teve adaptações dos seus livros para o cinema, para o seriado, para episódios também. E todos os livros que ele escreve são considerados best-sellers imediatos. Hoje ele é um dos autores mais vendidos do mercado editorial americano. Além do fato dele ser traduzido para mais de 40 línguas. Então pensa que mais de 40 lugares diferentes leem o Stephen King, não só o Brasil. E falando sobre o meu top 5, em quinto lugar eu vou trazer para vocês o livro Duma Key. Nesse livro a gente vai conhecer o Edgar Freemantle, que logo no início do livro sofre um acidente no canteiro de obra, onde ele perde o braço e a mão direita, ele tem que sofrer uma amputação. E aí ele fica num processo de transtorno, tanto mental quanto físico, que ele não consegue ser recuperado imediato. E para que ele consiga ficar bem nesse processo, ele é direcionado a passar umas férias numa ilha, na Flórida, chamada Duma Key, que é o título do livro. E quando ele chega nessa ilha, ele não tem muito o que fazer, além de ouvir o barulho do mar. Afinal, ele está numa casa de veraneio, onde o mar passa embaixo da casa, ele ouve um barulho de cascalho quando a água bate, quando a maré chega e vai. E sem ter muito o que fazer nessa ilha, ele acaba decidindo começar a pintar. E é aí que o terror do livro se instaura. É um dos livros que eu posso dar certeza para vocês que é um livro de terror mesmo, assim, você fica assombrado com algumas coisas que acontecem. Além de ser uma obra extremamente original, eu nunca imaginei que o livro ia chegar a tal ponto e explorar coisas que no início você nem imagina. Então ele fala sobre o síndrome do membro fantasma, ele fala sobre os quadros que ele pinta que são dotados de um poder sobrenatural, e eu não vou falar mais para vocês para não dar spoiler. Eu também não poderia deixar de falar da Torre Negra, que é uma série gigantesca que Stephen King escreveu com 7 livros, que conta a história de Roland e Gilead, que anda e perambula pelo deserto no primeiro livro em busca do Homem de Preto, que é essa figura macabra que aparece em outros livros do Stephen King também, sempre trazendo mal, a amargura e a desgraça. E para mim, o melhor livro dessa série de 7 livros, com toda certeza, é A Escolha dos Três. Esse é o segundo livro da Torre Negra, e nele a gente vai ingressar numa das maiores histórias fantásticas que o Stephen King já criou, de acordo com o que eu já li até então. A gente vai conhecer os 3 personagens que vão participar de todos os livros da sequência da Torre Negra, que é o Ed, que é um viciado em drogas, o Jake, que é uma criança super inteligente, e também a gente vai conhecer a Deta, que é uma moça que tem dupla personalidade. E tudo isso vai acontecer quando Roland Deschain, após os eventos do primeiro livro, fica numa praia deserta, sofrendo algumas alucinações, até que ele vê 3 portas no mar, e cada uma dessas portas o leva para um desses personagens que acaba vindo para o mundo de Gilead, e vocês vão ter que descobrir como que eles chegam até lá, como que eles vêm para o mundo do Roland, e é uma história extremamente deliciosa, e ela é tão criativa que eu fiquei embasbacado com a quantidade de coisa legal que é possível tirar de uma história do Stephen. Não é à toa que ele é o mestre do terror. E em terceiro lugar, eu vou trazer para vocês o livro 4 Estações, que é um livro extremamente fantástico do início ao fim. Nele a gente vai conhecer 4 histórias diferentes, que são as 4 estações do ano, e são novelas que são maiores que um conto e menores que um romance. Então não são histórias muito longas, mas são histórias extremamente interessantes. A primeira, a gente vai conhecer a história de um sonho de liberdade, que é a história daquele cara que fica preso e tenta fugir da prisão a todo custo. Vocês já viram o filme, ou pelo menos ouviram falar, e é um conto extremamente maravilhoso. E aí a gente vai conhecer também o conto Um Bom Aluno, que tem um filme também chamado O Aprendiz, que fala sobre um garoto que descobre que um senhor que mora na vizinhança é um ex-combatente nazista. E o que ele vai fazer com essa informação, aí a gente vai ter que descobrir com o livro, e é muito legal.
O terceiro conto, a gente vai conhecer a história de um grupo de amigos que acaba encontrando um corpo morto na floresta. Foi adaptado para o cinema com o filme Conta Comigo. E o último conto, a gente vai conhecer uma mãe que vai ter que lutar a todo custo para ter o seu filho numa noite fria de nevasca. Eu vou falar para vocês que essa quarta história dessa mulher grávida foi uma das histórias que me assombra até hoje, tamanho o impacto que é esse final. Vale muito a pena, se você vê no sebo, se você vê na Amazon, compra, que é um dos melhores livros que eu já li do Stephen King na minha vida. E falando sobre melhores, eu vou trazer para vocês um livro que, gente, eu terminei de ler e eu fiquei embasbacado. Realmente é um mestre que fala mesmo, que é o Novembro de 63. É uma das histórias mais criativas que eu já li na minha vida e mais gostosas de serem lidas. E nessa história a gente vai conhecer o Jack Apin, que é um professor de literatura. E um dos amigos do Jake tem um restaurante próximo à escola onde ele trabalha, onde ele vende hambúrguer, batata frita e essas coisas em um preço extremamente baixo. E aí um dia ele vai sempre depois da escola para conversar com esse cara, e esse cara faz uma proposta muito inusitada para ele, e essa proposta é que ele desça as escadas que ficam numa espécie de porão onde ele guarda os mantimentos. Ele fala que precisa muito dar uma missão para o Jake, e para que essa missão seja iniciada ele precisa descer essa escada para que ele entenda tudo. Mas no último degrau ele passa para o Novembro de 63. Então ele faz uma volta no tempo. Cada vez que ele vai descer essa escada, ele volta no mesmo dia, no mesmo ano, na mesma hora, que é novembro de 63, numa tarde. E a missão que ele tem nessa época é impedir o assassinato de John Kennedy. Então você pensa em primeira mão que é um romance histórico, que você vai ver aqueles fatos não tão interessantes assim, afinal nós não temos tanto contato com a cultura americana. Mas aqui você vai ter o primeiro romance do Stephen King, uma história romântica, um amor lindo que dura anos e tempos. É fantástico. Além da história em si, que é extremamente interessante, você nunca vai saber o que vai acontecer no final. O Jake consegue chegar próximo do assassino do John Kennedy, então ele fica maquinando tudo que ele pode fazer para impedir esse assassinato. Você vai conhecer essas pessoas. E, gente, eu não tenho muito o que falar. Esse livro aqui é realmente no top 2. Ele é muito bom. E em primeiro lugar, eu vou trazer para vocês um livro que é considerado um dos maiores terror mesmo de Stephen King, terror raiz, que é aquela coisa de você ler e ficar assombrado de noite. Ele já teve 3 adaptações no cinema, que é O Cemitério, chamado do Cemitério Maldito. Teve o Cemitério Maldito 1 e 2, lá na década de 80, e há pouco tempo atrás teve o novo Cemitério Maldito, que eu não gostei tanto, na verdade não gostei nada. Nesse livro a gente vai conhecer o Louis Creed, que é um médico que resolve se mudar com a sua família para outro estado, para o estado do Maine, tão conhecido estado do Maine. E lá ele compra uma grande casa velha, onde ele acha que vai ter uma qualidade de vida melhor. Só que tem um problema sério nessa casa, que próximo a ela passa uma autoestrada, então sempre tem aqueles caminhões gigantescos passando, o tráfego é um tráfego pesado. E além disso tem a segurança, né? A questão de segurança, porque ele tem filhos pequenos. E é aí que entra a história, porque acontece uma coisa bem dramática no livro. E a gente vai conhecer um cemitério dos animais, um cemitério indígena, e qualquer coisa que seja enterrada ali volta à vida de uma maneira extrema e aterrorizante. Então aqui o Stephen King abre uma porta para conversar sobre o luto, abre uma porta para conversar sobre família e também abre uma porta para trazer demônios absurdamente aterrorizantes. Foi um dos livros que mais me deixou com medo. E aí esse foi o meu top 5. Tem muitos livros do Stephen King na minha direita aqui, que é o estante onde eu guardo eles, que eu li e amei ter lido. Eu poderia fazer várias menções honrosas. O Iluminado, que é um clássico que foi adaptado pelo Kubrick, que também é um livro excelente, muito bem criado, muito bem planejado, e A Metade Sombria, que eu estou lendo agora, que está sendo um livro ótimo. Mas eu vou deixar esse top 5 aqui. Eu espero que no futuro ele seja modificado e que eu lia muita coisa ótima do Stephen King que ainda está para nascer. E eu vou deixar linkado embaixo todos os livros que eu falei para compra na Amazon, caso você tenha interesse, ajuda muito o canal. Não se esqueçam, curtam, compartilhem e principalmente se inscrevam nesse começo do canal se vocês estão gostando, ou até mesmo se vocês não estão gostando tanto, comenta aí embaixo que eu posso mudar, porque tudo é muito diferenciado para mim. Então obrigado pela atenção e sejam sempre bem-vindos aqui no Cripteca.